Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora, a introdução dos vídeos da Cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. O dia amanheceu com nuvens negras bem baixas indicando a chegada de chuva forte. Por essa razão, quase ninguém saiu para o pátio. Entretinham com jogo de cartas e TV. Como nenhuma das duas coisas me apetecia, peguei meu caderno de anotação e fui para o pátio. Sem motivação e inspiração para escrever, dirigi minha atenção ao colega que tricotava em frente. Sua velocidade e habilidade com as agulhas era tão impressionante que me hipnotizou. Quando percebeu que eu estava boquiaberto e pasmo com seu traquejo, sem diminuir a velocidade dos dedos, levantou a cabeça para meu lado e disse: "Tiozinho, você tem que aprender, também. É a melhor forma de remir a sua pena. Arrume as agulhas que te ensino." Mas ainda não tenho pena. Não fui julgado. Respondi: "Tá bom. Quando quiser me fale. Garanto que vai gostar. Pelo menos você afasta um pouco das conversas banais." O PC era calado e introvertido. Só conversa com quem queria, e quando queria. Era temido e respeitado por todos, apesar de ser franzino. Não demonstrava medo de nada e de ninguém, nem mesmo da temida solitária. Por essa razão, quando desviou sua atenção e se propôs a falar comigo, senti-me confortável e até orgulhoso.
Não comemorei a conversa, pois já éramos parceiros desde o primeiro dia. Foi ele quem fez a faxina da cela em meu lugar por mais de uma semana, sensibilizado pela minha avançada idade. Também se ofereceu para raspar minha barba quando cheguei ao convívio, apesar de ter me passado um frio pela coluna. Enquanto estava raspando a cabeça, usava o barbeador normal, como de fábrica. Porém, quando chegou na barba grossa, disse que precisava castrar por presto-barba. Castrar significava quebrar os protetores das lâminas, deixando-as expostas, como uma navalha. Enquanto estava raspando nas faces, não me preocupei. Porém, quando foi raspar a garganta, um frio percorreu minha espinha. Esse cara está muito cortês comigo. Faz faxina no meu lugar e agora quer fazer minha barba. Será que os fazendeiros e políticos o contrataram para me matar? Pensei. Mas sobrevivi. No cotidiano, entre o episódio da barba até o dia desta conversa, nossos diálogos mantinham-se pontuais e eventuais. Seu trabalho de crocheteiro era o mais requisitado pelos agentes prisionais que compravam para revender. A introspecção aplicada com os colegas não se aplicava no trato com os carcereiros. Com os agentes era muito simpático, sobretudo com uma das mulheres, com a qual trocava ideias sobre novos modelos de tapetes e marcavam data de novas entregas. Mas tudo respeitosamente, com as mãos para trás e mantendo distância da grade. Você é inteligente e muito perspicaz. Embora com um ar permanente de tristeza no fundo do coração. Estou certo? Questionei. Abriu o coração e contou-me que desde a infância fora delinquente, e, a partir de então, teve que escapar da morte, como um pequeno animal escapa de ferozes predadores. Os riscos começaram ainda no reformatório, quando criança ou adolescente. Em muitas ocasiões não podia dormir com medo de morrer. Os menores de idade, como todo pivete sabe, são inimputáveis. Por essa razão, não tem medo de matar, pois o castigo é insignificante. Assassinar um companheiro de cela era absolutamente normal para o interno. Imperava a máxima: matar para não morrer. Muitas vezes eliminar um companheiro demonstrava coragem e respeito. Conseguiu sobreviver nas vezes que lá passou. Depois de adulto, escapou diversas vezes da morte perseguido por traficantes, milicianos e policiais. Quando era preso, as mesmas pessoas que o perseguiam do lado de fora podiam encomendar sua morte na cadeia. Além, é claro, da violência que encontrava na própria cela. Era uma preocupação contínua para sobreviver. Entre Goiás e Mato Grosso, aquela era a 10ª cadeia que pegava em toda a sua vida. Uma das formas de obter maior garantia de vida se filiou a uma facção, mas aí aumentou o risco de ser morto por facções rivais, razão pela qual estava na cela 10. Entretanto, pelo menos com o pessoal não facionado, obteve mais respeito. Enquanto falava, mantinha uma frieza impressionante. A emoção nas suas faces ou no timbre de voz era nula ou imperceptível. Aproveitei a oportunidade e sua experiência para tentar buscar aprendizado a respeito da minha relação com o grupo que estava de mal a pior. Pela sua experiência, o que devo fazer para melhorar a relação com o grupo? Procuro ser correto, não desejo maldade e acho que sou muito justo nas falas e ações, mas mesmo assim me tratam como criança. Questionei. Na realidade, você é uma criança em termos de prisão. Neste lugar você não pode ser bonzinho. Aqui tem que se impor. Enquanto não der umas porradas em alguém, não será respeitado. Ensinou. Mas sou ruim de briga. Desde criança evitei brigas e muitas vezes eu corri de medo. Respondi. Nem todas as brigas que enfrentei na cadeia eu venci. Já apanhei de uma pessoa, de duas e até de grupo. Mas mesmo assim passei a ser respeitado. A coragem é o diferencial, complementou. Mas aqui, se brigar, apanhando ou vencendo, os brigões vão para a solitária. Ponderei. Claro. Em toda cadeia quem briga vai para o castigo. Mas faz parte. O sacrifício compensa.
Alegou friamente como se opinasse sobre o tempo. Depois dessa conversa praticamente fui adotado por PC, como eu adotará o magrelo. Passou a solidarizar-me defendendo dos ataques injustificados da turma. O PC compartilhava da ideia de que o magrelo tinha que aprender a se virar sozinho, sem minha proteção, o que divergíamos. Como o grupo não mais me deixava trazer a cadeira para dentro da cela, PC deu um jeito e a trouxe para mim. Seu beliche era no terceiro andar, ou seja, haviam 2 camas abaixo. Então, arredou o colchão, colocou a cadeira lá nas alturas e determinou que eu sentasse perto dele. Como todo mundo estranhou a cadeira naquele local, me dirigiu a palavra, mas falou para todos ouvirem. Tiozinho, fique aqui. Aqui em cima ninguém vai te amolar por causa da cadeira ocupando espaço. Você poderá escrever seu livro tranquilamente. Passado um tempo cochichou no meu ouvido, não baixe a guarda para esse povo. Esse procedimento, sobe cadeira e desce cadeira, durou até enquanto os colegas começaram a implicar com a posição da mesma. Sentiam-se vigiados como se eu estivesse num posto de observação dos salva-vidas, e autorizaram a minha cadeira a ficar no chão. Depois do advogado, a religião é a maior fonte de esperança para os presos. A família do fiscal, preso na cela ao lado, era muito religiosa e desde os 3 primeiros dias reuniam umas 10 pessoas na rua, em frente ao presídio para orar e cantar em voz alta para que ele pudesse ouvir. Posteriormente, depois do interstício de 10 dias, a direção autorizou sua igreja a entrar para orar frente à grade, aos domingos. Nessas ocasiões vinha o pastor acompanhado da esposa ou de um filho. Oravam e cantavam hinos bonitos e com mensagem de esperança. Independente da visita do pessoal da igreja, o fiscal sabia orações e cantava diversos hinos por volta das 19 horas diariamente. Era bem legal ouvi-los. Na minha cela, ao contrário, apenas 2 presos liam a Bíblia diariamente. Outros 4 oravam acompanhando os pastores que nos visitavam, os demais falavam o nome de Deus como força de expressão. Nas quintas e nas sextas-feiras 2 pastores de igrejas diferentes oravam junto à grade. Ambos repetiam e reiteravam que o demônio estava dentro da nossa cela, mais ou menos assim. O demônio está dentro de todos vocês. Mas se creem no poder de Deus, as celas se abrirão na próxima semana. Repitam comigo. As celas abrirão. Repitam comigo. Com o poder de Deus as celas se abrirão. Repetia umas 5 vezes aumentando o tom de voz exageradamente, quase todos os presos gritavam o imitando. Durante a pregação me recolhi o mais distante possível da grade. Depois de 4 apresentações, quando me neguei a beijar a mão do pastor, perceberam minha estratégia de afastamento. Então alguém questionou. Por que você se afasta das orações? Por que você não reza conosco? Por que negou a beijar a mão do pastor? Existem outros que se afastam e não sabem orar. Por que se preocupar só comigo? Não tenho religião. Respondi. A maioria era absolutamente sem religião, não frequentava nenhuma igreja, mas todos se assustaram com minha afirmação e a conversa se alongou. Então caí na besteira de dizer: Deus não ajuda ninguém, exceto pelas leis universais. Se ajudasse não estaríamos aqui. Ele gerenciaria nossos pensamentos e nossas ações. É muita ingenuidade achar que Deus vai assinar um indulto e soltar todos os condenados do presídio na próxima semana. A turma toda, crentes e descrentes, excitaram e começaram a dizer que eu não acreditava em Deus e que era ateu. Parecia que uma coisa muito grave tivesse acontecido contra o interesse coletivo do grupo. As pessoas andavam de um lado para outro da cela, como se preparassem para uma defesa iminente. Esse velho desgraçado é ateu. Por isso essa desgraça não presta! Gritou o maluco estrábico que não gostava de mim desde o início. O maluco era um retardado mental que se achava muito inteligente. Em todas as questões discutidas no ambiente, emitia considerações ilógicas, incompletas e quando era desconsiderado partia para a ignorância gritando e ameaçando. Era gago e quando era contrariado a gagueira aumentava e elevava proporcionalmente sua irritabilidade.
Durante sua infância e adolescência foi um morador de rua em Goiânia, pedindo, furtando e roubando. Se gabava por ser um cara de pau para pedir. Contava várias histórias de ganhos relevantes de pessoas caridosas. Após adultos, roubos ficaram maiores e mais ousados até levar um tiro no rosto, fazendo-o estrábico e cego de um olho. Não sabia ler nem escrever e nunca o vi orando. Mesmo assim, devido minha declaração, se manifestava como se fosse o cara mais ultrajado do mundo, gritando: "Esse velho é um ateu imprestável", entre outros impropérios. Tentei fazer-lhes entender que a falta de religião não significava ateísmo. Que existem centenas de religiões e milhares de seitas no mundo acreditando em Deus à maneira de cada um ou de cada grupo. Por exemplo, os cristãos e os islâmicos dividem a maior fatia de 4 bilhões de devotos, com 2 bilhões para cada. Outros 3 bilhões de habitantes são divididos entre os judeus, hindus e outras milhares de seitas, inclusive sem religião, como eu. Dizendo-lhes que as leis universais, criadas por Deus, nas quais eu acreditava, pairavam sobre os indivíduos de todas as religiões, e que, qualquer ser vivo na face da terra, inclusive plantas e animais irracionais, estão sob seus desígnios. Todavia, como não tinham condições intelectuais para entender o que eram leis universais ou sobre a filosofia platônica, agnóstica, estoica e Epicuro, resolvi me calar resignadamente. O diabético, meu aliado, embora sem religião, xingador quanto mais, foi um dos mais exaltados. Saiu da sua cama, se dirigiu até a grade, ajoelhou, olhou para os céus, juntou as mãos, como se encenasse um filme, e disse: "Juro por Deus, com fé em Deus, um dia você vai ajoelhar em frente a esta grade, como estou fazendo, e rogar para Deus te tirar da cadeia. Garanto que isso não vai acontecer. Enquanto existir 1 bilhão de pessoas famintas no mundo e milhões de criancinhas sofrendo com câncer, não acho justo pedir nada a Deus. Só no Brasil são em torno de 30 milhões de pessoas que dormem com fome. Tenho só que agradecer a Ele, inclusive por ter caído nesta cela, com pessoas bondosas e comida gostosa." Respondi tentando contemporizar. No início as manifestações de ateísmo não chegaram a me atemorizar. Entretanto, as implicâncias foram piorando e ficando insuportáveis, principalmente no dia da visita dos pastores. Seguindo um pouquinho os conselhos do colega PC, resolvi me tornar menos pacato e mais pragmático. Passei a me posicionar rispidamente contra gritos dirigidos a mim ou ao magrelo. Não se fala dessa forma com uma pessoa. Adianta ter religião e tratar as pessoas dessa forma? Não custa nada ser educado, era minha frase mais repetida. Na cadeia, as regras são diferentes. Os mais velhos da cela corrigem os mais novos, e, se for necessário, castigar. Não adianta ficar nervoso, velho desgraçado. Era a resposta recorrente. Você deu sorte de cair na nossa cela, pois se fosse em outra cela, qualquer erro é motivo de punição física. Gostavam de repetir. Ser caridoso, humano e solidário são exemplos e princípios deixados por Jesus. Nesse ponto sou mais religioso que vocês, posicionava-me. Depois que recebi o bilhete informando que meu inquérito não resultou em nada e já estava protocolado no fórum, meu controle mental desorganizou. Li o manuscrito umas 20 vezes e a mensagem impregnou no meu cérebro. O planejamento para ficar 90 dias preso foi cancelado, e, nas minhas conjecturas, ora sairia na próxima semana, ora daqui 2 semanas. Os dias passaram a ficar mais longos e o sono mais difícil de ser conciliado. Além do estresse pessoal provocado pelas tempestades mentais e da minha postura para maior enfrentamento contra as injustiças, havia o estresse coletivo decorrente da perspectiva de escolha de novo líder. Razão pela qual, nos últimos dias, as noites tinham sido tensas entre todos os ocupantes do condomínio. As discussões começavam inesperadamente e se propagavam como um rastilho de pólvora. A irritabilidade de alguém sobre qualquer fato ou fala, sem relevância alguma, era capaz de dividir a turma em 2 ou mais grupos antagônicos. Havia uma preocupação exagerada com os defeitos da personalidade humana,
manifestada por sussurros pelos cantos criticando a falsidade de um, a maldade e a mentira de outro. Na realidade, esse caldeirão de hipocrisia não era novidade para mim. Todos os grandes defeitos das pessoas livres estavam reunidos ali. Entre os funcionários das grandes, médias e pequenas empresas ou órgãos públicos, para as quais já trabalhei, encontrei os mesmos defeitos: maldade, bajulação, falsidade, dissimulação e a que mais me incomodava, a irritabilidade. Inclusive a política na cela era semelhante à política das pessoas livres. Os interessados em se tornarem voz da cela articulavam fofocas contra o outro pretendente. Na noite anterior aconteceu um fato que gerou gritos e muita excitação. O jovem imperativo recebera a visita de uma advogada que seu pai teria contratado. A profissional, ao invés de prometer redução da pena, fez o contrário, trouxe mais notícias. Contou-lhe que um crime mais recente, assalto à mão armada, seria julgado e sua pena passaria de 2/5 para 3/5. O interessante é que o hiperativo não tinha lucidez e perceptibilidade para entender coisas banais da vida cotidiana, mas, sobre as frações penais, calculava com perspicácia. Pelas suas contas, corroborada pelos colegas, a sua pena subiria de 4 para 10 anos. Alguns presos se solidarizavam de verdade. Outros fingiam compaixão ao colega. Mas, incapacitado de diferenciar entre o falso e o verdadeiro, ambas as correntes agitavam e enlouquecia o colega. Citavam exemplos hipotéticos de outras condenações que ficaram no 2/5. O hiperativo, excitado, dava pulos, agitava os braços, caminhava em ida e volta pelo corredor gritando. Uma cena horrível. Ele achava que sua pena justa seria de 1/6 e criará uma luta diabólica contra a advogada e um hipotético juiz. Tudo por culpa da desgraça do crack. Traficante deveria receber pena de morte. Desabafou o hiperativo, aos gritos, jogando a culpa nos traficantes e se isentando. Os hipócritas jogam a culpa nos outros, já os virtuosos jogam a culpa em si mesmos. Pensei relembrando uma máxima do estoicismo.